Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com você aonde você estiver e de maneira mais especial dentro do seu lar. Vamos continuar? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, com a vossa esposa, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está começando Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Dando continuidade, retomando aqui o nosso ponto, que só para lembrar, vaso mais fraco não significa vaso de menor valor. A nossa esposa é aquele vaso de cristal, especial, de um valor extraordinário. E nós precisamos saber quais são os comportamentos negativos e quais são os comportamentos positivos, né? Para nós sabermos como aplicar corretamente a palavra de Deus, até porque eu não quero ter a minha oração impedida. Se eu não puder ter a minha oração atendida por Deus, eu estou no sal, estou enrolado, né? E esse ponto a gente vai ver mais na frente. Mas eu quero pensar com você algumas coisas desagradáveis, mas precisam ser ditas, e relembrando aqui a voz do Senhor para nós, tá? Para nós ativarmos a nossa memória, aquecermos a nossa memória e não cometermos esses erros. O Senhor disse assim: eu ordenei o lar, ordenei que obedecessem e obedeceram, e não vivem como eu quero. Ou seja, o Senhor orientou um rapaz para casar com a moça, um varão para casar com a varoa, e o Senhor deu essa bênção, esse privilégio da sua direção, da sua orientação. Se uniram, sim, obedeceram, mas o Senhor está dizendo, mas não vivem como eu quero. Contemplo servos, dei companheiras fiéis para eles, eles não dão valor às suas companheiras. Como assim? Como que não dão valor? O Senhor nos ajuda. Tratam suas companheiras como se fossem crianças. Eita! Ué, trata a esposa como se fosse criança? Esquisito isso. Como faz isso? Ó, meu querido, como é que trata a esposa como se fosse criança? Ó, e mais, o Senhor acrescenta e diz assim, ó: tratam as suas companheiras como se fossem crianças, como se fosse uma mais rebelde deste mundo. Misericórdia! Mas vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui para tentar entender o que o Senhor está falando, porque eu vou ser muito franco. Eu até tenho certa dificuldade de entender algumas coisas que o Senhor revela para nós, porque é tão absurdo, Eu tenho que botar minha mente para funcionar, pensar, né? Para conseguir entender. Como é que eu vou tratar minha esposa como criança? Como é que eu vou tratar a minha esposa como se fosse a mais rebelde do mundo? Aí eu anotei aqui. Tá, vamos lá. Uma maneira que é desagradável, eu tenho certeza que nenhuma esposa em sã consciência, varoa de Deus, se agrada de ser tratada. É quando ela tem aquele marido que vive com as piadinhas sem graça, piadinhas pejorativas, depreciativas. Ele sempre banca o engraçadinho. Tipo, chega uma visita na sua casa e aí você já está acostumado a tratar a sua esposa dessa maneira, como criança. E aí mais na frente eu vou falar sobre esse ponto como criança aqui, porque é até forte. Mas aí você começa com as brincadeirinhas, né? Ô mulher, poxa, não faz aquele macarrão, unidos venceremos, hein? Não sei o quê. Hoje eu vou comer bem. Tem visita? Poxa,
Quisera eu ter visita todo dia. A mulher só faz as coisas quando vem gente aqui. Meu querido, isso você acha que está te dando alguma vantagem? Eu vou dizer para você, está só te enrolando. Eu tenho certeza que a sua esposa com esse tratamento não está satisfeita. Se está com dúvida, é só perguntar para ela, ou pede para alguém perguntar, ver se ela gosta. Olha para a cara dela, para o semblante dela e vê. Usa o discernimento, que o apóstolo Pedro diz aqui. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Você tem que discernir, meu querido. Você tem que ter essa capacidade de discernir aquilo que agrada a sua esposa e aquilo que a desagrada. Eu estou te mostrando aqui coisas que desagradam. Primeiro eu vou mostrar o que desagrada. É pesado, mas eu preciso mostrar para você. Aí depois vamos para a parte mais suave, para aquilo que agrada. Mas vamos lá, você começar a parar de fazer, porque era assim que o apóstolo Paulo fazia, né? Tem que parar de fazer o errado para depois começar a fazer o certo. Você não pode pegar uma roupa nova e colocar em cima do mendigo, maltrapilho, sem banho, sem nada. Não vai adiantar nada. Não, você precisa parar com determinadas coisas para começar a fazer as coisas corretamente. A segunda coisa, tratam a esposa como se fosse criança. Vamos lá. Não levam a esposa a sério. Isso é tratamento que se dá a uma criança, não é? Coisas que a criança fala, pede, diz que quer e você trata como uma criança, que aquilo vai passar, é só uma brincadeira. Então, não leva a esposa a sério. A esposa diz que está precisando de uma coisa, você ri, faz uma piadinha, joga uma indiretinha, sai pela tangente, da pior maneira possível. Tratam como criança. Isso é absurdo, porque nem para os meus filhos eu consigo falar isso. Eu nunca, e se tem dúvida é só perguntar para os meus filhos aonde os encontrarem, eu nunca disse para um dos meus filhos, cala a boca. Para mim, isso é uma expressão de desrespeito ao indivíduo. Cala a boca. E como é que o marido vai dizer para a esposa, cala a boca, mulher? Meu querido, vai por mim. Isso é uma maneira de tratar a sua esposa que ela não se agrada e mais, não agrada ao Senhor. Tratam como se fosse criança. Mandam calar a boca, tratam como se fosse criança. Dão mais crédito aos filhos do que à esposa. Tem marido que é assim. Ele acredita no filho, mas não acredita na esposa. A sua esposa adora isso. Ela adora isso. Continua para você ver o que vai dar isso. Só coisa ruim. E não tem jeito. Ou você muda, ou as coisas ao seu redor mudam para pior. A coisa só tende a piorar. É o Senhor que está falando para você. Pior, trata como se fosse criança. Estou pegando a frase que o Senhor deixou para nós. Manda os filhos vigiar a esposa. Meu querido, eu só mandaria os filhos vigiar a esposa se ela tivesse com algum problema de saúde. Ela está o quê? Ela está lelé da cuca? Ela está com algum problema de saúde? Está com Alzheimer? Pode ser. Cada coisa no seu... Mas não é isso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Está tratando a esposa como se fosse criança. Que é isso? Acorda para a vida. É a sua esposa. Se você tratar... Então leva aos extremos e trata como criança mesmo. Agora, como criança, você sabe que também não pode encostar nela, né? Isso você não faz, né? Então falta você o discernimento, né? Aqui o apóstolo Pedro está se referindo aqui para tratar a sua esposa com dignidade. Sabe o que é dignidade? A palavra dignidade, ela tem um sentido de equivalente. De tratar a sua esposa com dignidade é tratar equivalente a você. Você gostaria de ser tratado dessa maneira? Porque o mesmo direito que você tem, que você acha que tem, meu querido, de mandar a sua esposa calar a boca, eu vou te dizer, ela tem o mesmo direito de mandar você calar a boca também, porque é falta de respeito. Eu aprendi desde cedo, e principalmente com o pastor Valdir, um grande mestre, um grande professor. Ele dizia,
nunca dê direito ao outro de te chamar a atenção. Se eu tratar a minha esposa, mandando-a calar a boca, tratar dessa maneira que eu falei aqui, não levando a sério, não dando crédito a ela, fazendo desdém, fazendo piadinha, não dando valor. Se ela resolver me tratar da mesma maneira, eu tenho que aceitar, eu tenho que aceitar. Porque a vida é assim. Com dignidade é isso, é igual. Você, já falamos aqui, você não é mais do que a sua esposa, não é. Você está no mesmo nível da sua esposa, trate-a com respeito. Mais um, tratam como se fosse uma mais rebelde. A frase é do Senhor, Depois, se você quiser, te dou a referência aqui, da onde está escrito. Tratam a esposa como uma mais rebelde, isso aqui é absurdo. Dá castigo para a esposa. Isso é quase inacreditável. Só não é inacreditável porque é a voz do Senhor. E na voz do Senhor eu creio para valer. Se o Senhor falou, eu posso não estar sabendo de nada, posso não conhecer nenhum caso, mas tem. Se Deus falou, tem. E pode ser o seu. Então cuidado, desperta. Dão castigo, desconfiam, manda os filhos vigiarem. Para com isso. Tratam como se fosse uma mais rebelde do mundo. Que isso? Dá castigo. A esposa está precisando de alguma coisa essencial para os seus cuidados básicos e o marido não dá. A esposa precisa de R$1, tem que pedir, implorar o marido. Isso é uma vergonha absurda. Então desperta. Vou continuar rapidinho aqui, para não ser muito pesado. Aqui, outra coisa desagradável, que é uma desonra, é tratar a esposa com desonra. O que eu estou falando para você é o seguinte, estou te ensinando a como tratar a sua esposa com desonra. É isso que eu estou te ensinando hoje. Se você quiser aprender, ressalta os defeitos da esposa na frente dos outros. Que isso, hein? Que vergonha, hein? Imagina se ela quiser ressaltar os seus, hein? O que você vai fazer, hein? Brincadeira. Aí tem outras coisinhas que desagradam para valer, hein? Elogio às outras mulheres, principalmente na igreja. Isso é terrível. O camarada é cara de pau. Ele não tem capacidade de elogiar sua esposa, de tratar com honra, com respeito a sua esposa, mas na igreja ele é o doce de amendoim. Só palavra doce, elogia a comida de uma varoa, se cozinha na igreja, elogia aquilo, mas a esposa dele está lá. Meu amigo, sua esposa só vai afundando. Como eu falei aqui, vou repetir aquela frase para você aqui, está anotada aqui. Quando apreciamos a nossa esposa, o seu valor aumenta, tanto aos nossos olhos quanto aos olhos dela. Mas se a depreciamos, ela diminui de valor, tanto para si mesma como para nós mesmos. Então, eu estou te ensinando primeiro a como desprezar, a desonrar a sua esposa. Outra coisa, o marido se põe acima de qualquer crítica. O bambambam. Não pode, a esposa não pode falar dele de jeito nenhum, não pode falar nem que ele está com a meleca. É tão ridículo que ele não aceita nada. Se a esposa disser para ele sua gravata está torta, ele já não aceita. Ele manda calar a boca. Não aceita sugestão, nenhum conselho e muito menos as críticas. Meu querido, a sua esposa do seu lado, ela está um balão murcho desse jeito. Se é assim que você trata a sua esposa, ela está se sentindo uma Maria ninguém, uma coitada. E para terminar, tratar a esposa com desonra é os relacionamentos estranhos. Relacionamentos estranhos. Tem altos papos com outras
seja na igreja ou fora da igreja, altos papos. Seja presencialmente, seja por telefone, seja pelos contatos de redes sociais. Tem amigas, muitas amigas, e a esposa está lá do lado. Uma coitada, não participa de nada. Então assim, tudo é para as outras, o seu melhor, a sua inteligência, o seu tempo, tudo do melhor é para elas. E deixa a esposa de lado e deixa para a esposa apenas os detalhes monótonos do dia a dia da sua vida. Meu querido, toma jeito, não é a maneira que agrada o Senhor. A sua esposa está só minguando, o semblante dela é de uma esposa triste, depreciada, sem valor, murcha. Se é assim que você quer uma esposa, eu te ensinei aqui, te dei 7 pontos, parece até, né? Eu nem pensei nos 7, estou vendo agora, 7 pontos. Você quer uma perfeita mulher depreciada, triste, murcha, sem alegria, sem felicidade, sem prazer de viver? Faz isso que eu te falei aqui. Mas se você não quer, semana que vem vou te dar umas dicasinhas boas de acordo com a palavra de Deus e as orientações do Senhor, o que você precisa começar a fazer para você ter uma esposa do seu lado sorridente, alegre, satisfeita, que vai ter prazer de te honrar, de olhar para você e dizer, esse é o meu esposo. Vai falar de boca cheia, porque se você está fazendo isso que eu falei aqui, a tua esposa tem vergonha de você. Ela tem vergonha até de dizer que é a esposa do fulano de tal. Ela não diz. Quando ela tem que dizer, ela diz com muito pesar. E a nossa esposa precisa estar do nosso lado, orgulhosa, peito empolado, semblante alegre, feliz. E vou te dizer, hein, quase todo mundo percebeu isso já, só você que não. Até na igreja a gente olha para uma esposa e eu sei dizer, eu vou dizer para você, nesse tempo que eu já tenho na frente de um rebanho, convivendo com casais, eu digo para a igreja que eu apacento pela misericórdia de Deus, eu sei quando uma esposa está triste, quando ela está para baixo, quando ela está sendo humilhada, e sei quando uma esposa está satisfeita com o marido, que ela está alegre, ela está feliz com o lar dela, está feliz com o marido, com o tratamento que o marido está dando para ela, para os filhos. Isso é fácil de identificar. Não precisa ser vaso, ser profeta, precisa ser nada disso. É só prestar atenção. Que Deus te abençoe, meu querido. Apesar dessa palavra dura, eu espero que Deus quebrante o seu coração e pelo menos que essa palavra tenha caído como uma semente de dúvida no seu coração para você pensar, meu Deus, será que eu estou fazendo isso? E se assim for, que Deus te dê graça para que nós tenhamos um lar abençoado, esposas abençoadas, alegres, felizes, para juntos nós levarmos a obra de Deus avante. Não se esqueça que a minha, sua, nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus, que Ele te abençoe em nome de Jesus.